Shalom, shalom, graça e paz do Senhor em sua vida. Estamos aqui no devocional, aqui Gênesis capítulo 47. A gente está vendo aqui a Jacó se estabelece no Egito. A gente viu, né, que ele foi para o Egito, que reconheceu José, né, que teve ali, que estava feliz. E agora a gente vai ver o capítulo 47, mas antes eu vou te convidar para a gente orar. Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá, vamos dar um bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Espírito Santo, nós te amamos, estamos aqui. Adoramos a tua presença, fica conosco, ministra nosso coração, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Precisamos de ti mais do que tudo, Santo Espírito, ensina-nos a tua palavra, traz revelação do alto, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, amém? Capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Todos eles eram 12, né? Escolheu 5. Perguntou-lhes faraó, em que vocês trabalham? E eles lhe responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados, disseram-lhe ainda. Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vir que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Uau! Olha faraó aqui respaldando José, né? E ali abraçando a família de José. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? E Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem de faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-o ao palácio de Faraó. E quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dai-nos comida, não nos deixe morrer só porque nossa prata acabou. E José lhes disse, tragam então os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor, que mais uma vez a nossa prata acabou, e os nossos rebanhos lhe pertencem. Nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante de teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. E assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. E a terra tornou-se propriedade de faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. E por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó.
Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. E outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. E assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanecesse até hoje 1/5 da produção pertencente ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não seriam propriedade de faraó. Meu Deus, esses foram os anos de fome, né, no Egito, e assim que o Egito acabou sendo uma grande potência mundial naquela época, como os Estados Unidos hoje é, né, uma grande potência mundial. Nem é tanto hoje, mas é. E assim que o Egito conseguiu comprar tantas terras, né, e ter tantos escravos. Versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém, e lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147 anos. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. E José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Peraí, deixa eu ver se ele morreu, conforme a segunda texto, misericórdia, curvou a cabeceira de sua cama. Ok, né? Então a gente vê aqui o capítulo 47, que o Senhor venha ministrar seu coração em nome de Jesus.